É, troquei. Pronto, tá gravando. Pronto. A primeira coisa é nossas referências, né? Quais são? Então, vou mostrar aqui as primeiras no computador. Cadê apresentar? Agora. Estão vendo aí? Sim. Peraí, não aparece ainda não. E para mim já apareceu aqui no celular. Tá vendo aí, José? Tô vendo, mas tá bem embaçadinho, né? Tá, vamos ver se a gente consegue ver, né? Bem, primeira coisa, Divini Ius Magistri, né? Que é a encíclica do Papa. É, E aí eu tava vendo com o José Pedro na quarta-feira, tu não tava? A gente viu que tem basicamente uma introdução bem curta, bem tranquila. Tá conseguindo ver? Sim, sim. Depois, né, a parte aí, a quem pertence à educação, né? Aí vão ter três subpartes, né? Primeiro ele vai falar da igreja, em seguida ele fala da família, tá? Aí começa a família. Terceiro do Estado. Pertence aos três, né? Mas aí ele vai traçar bem direitinho o papel de cada um. Em Certo. seguida ele trata da questão, cadê? Sujeito à educação, né? O que é que deve ser educado? Ambiente da educação, né? Então, primeiro a família cristã, depois a igreja e a escola, né? Aí ele vai tratar de alguns pontos, por exemplo, neutra, laica, né? Escola neutra e laica, que é a maior parte hoje em dia. Mista ou única, a maior parte hoje em dia é mista, né? Aí ele condena com todas as forças misto, mas hoje em dia é tudo misto. E que a escola deve ser católica, né? E aí também fala da ação católica. Então, é um ponto importante, né? Bons mestres. Cadê? Fim e forma. Pronto, essa é a próxima parte. Importante. Fim e forma da educação cristã, né? Então, aí ele vai tratar realmente qual é a finalidade, qual é o objetivo da educação cristã. Eu acho que esse ponto é fundamental. Se não se sabe onde quer chegar, não tem como saber por onde ir, né? Que é isso também. Eu estava vendo hoje de manhã no jornal, aí entrevistaram um deputado. Aí o deputado reclamando, né, da política educacional de Bolsonaro, dizendo, não, porque é, eles estão nesse debate ideológico, mas aí os pontos, assim, como é que chama? Práticos, os problemas realmente que a gente tem que resolver na educação, não resolve. Aí começou a citar, né, alguns pontos. Vamos lá, cito. Primeiro ponto, ele falou da, da carreira do professor. Parece justo, né? A carreira do professor é um problema, tem que ser resolvido. Não valeria a pena ficar em debate ideológico, sendo que tem esse problema urgente para resolver, né? É. Segundo ponto, creches. Aí eu já disse, mas peraí, meu irmão. Aí você tá vindo com a sua ideologia de que a criança tem que ficar a vida inteira na escola, né? Desde de 3 anos de idade até não sei que anos. Porque tem que ter creche para a criança não ficar com a família. Ficar com a família é um problema muito sério, né? Então, aí vem, né? Antes de a gente resolver os problemas práticos, a gente precisa ter uma ideia, pelo menos, de onde a gente quer chegar. Senão, não funciona, não vai ter solução, né? É. Então, Se acho que bem esse ponto que é importante ressaltar que, assim, a situação tá tão tal, assim, de degradação moral e, assim, de um ponto de vista até religioso, e não só religioso, mas do ponto de vista moral do Estado, né, que até isso, essa questão de creches, nem sequer tem, né, creches, na realidade. Então, assim, do ponto de vista também, existe também uma desescolarização no Brasil, né?
Só para. E vamos lá. Aí, fim e forma da educação cristã, acho que esse fato é muito importante, né? Saber o que é que a gente quer fazer e aí tem a conclusão bem curtinha. Pronto, tranquilo. Esse é o ponto básico. Complementando isso, né? Eu vou mostrar aqui no celular. Eu vou mostrar aqui logo no computador. Para complementar isso, temos este livro daqui, que é o Código Familiar, um dos 4 códigos de Malines. Malines, para quem não sabe, é o... Como é que é o nome? É uma cidade, né? Onde estava assediado o... Como é que chama? O... União Internacional de Estudos Sociais, que foi uma instituição que foi gerida por 2 cardeais, que visava o seguinte, estava falando para José Pedro agora, né? Eu comecei a frase e não terminei. Qual era a ideia? Era, depois da... Qual é o nome da encíclica? Vou mostrar aqui. Tem aqui que eles falam um pouquinho sobre isso. Rerum Novarum, né? Se despertou nos meus católicos grande interesse pelos estudos da doutrina social cristã, né? Então, todo mundo estava interessado em estudar a doutrina social cristã. Então, se organizou em 1920 a União Internacional de Estudos Sociais, sediada em Malines, e dirigida exclusivamente por 2 cardeais aí, né? Então, o objetivo era estudar problemas sociais à luz da moral católica, comunicar aos católicos suas conclusões para que eles pusessem em prática, e também criar um órgão consultivo para responder aos problemas concretos que se planteassem, que se colocassem, né? Eu acho que esse é um negócio que falta hoje em dia, ou seja, isso podia ser um tipo de coordenação central, ou seja, ali eles estudavam a doutrina católica, aplicavam os problemas e lançavam esses livros, por exemplo, o Código Familiar, com tudo resumidozinho, bem direitinho, como é que devia ser feito. Poupando o trabalho dos leigos, não precisavam se dedicar a um estudo muito difícil, né, da doutrina para conseguir aplicar. Eles tinham ali uma coisa mais ou menos na prática já, estudavam aquilo e podiam colocar em prática, né? E, Sim. caso tivesse alguma dúvida do que fazer, eles podiam submeter lá e aí eles davam uma resposta, dizendo, ó, o ideal seria fazer isso ou aquilo, né? Eu acho que nessa encíclica também fala um pouco, né, sobre essa questão da educação do ponto de vista cristão, mas como, assim, quais são os envolvidos nessa educação cristã, né? E, assim, é bom ressaltar que, historicamente falando, né, assim, teve a JUC, né, a Juventude Universitária Católica e a Ação Católica, né, que era Sim, mais ou menos os braços, assim, acho que isso é o quê? É, pré-concílio Vaticano II e pós-concílio também, que foram também braços que colocaram aqui no Brasil, de certa forma, a aplicabilidade da doutrina social da igreja. Tentaram colocar, né? Só que, sim, de certa forma, durante a ditadura militar, né, e pós-ditadura, essas entidades eclesiásticas, elas meio que debandaram, assim, para a teologia da libertação e tudo mais. E esqueceram do fundamento também, que é o fundamento seria justamente a doutrina social da igreja, né? A própria doutrina da igreja sobre educação, né, que é uma coisa importante, né, de ressaltar. O próprio padre Paulo Ricardo, né, eu acho que no curso dele da igreja, o mundo moderno, assim, eu estou assistindo algumas aulas e está ressaltando justamente isso, né, que é o papel da educação cristã, né. A gente vive uma degradação moral tão grande que os cristãos se esqueceram de educar para a santidade. Então, tecnicamente, existe essa questão aí que, por exemplo, em meio a essa respeito humano, né? Que, claro, é importante ter o respeito humano, mas em meio a essa questão de só ter o respeito humano, os cristãos deixaram de educar para santidade e começaram também a educar para só formar os cidadãos, né? Os civis. Então, a escola cristã, a escola católica, ela tem que voltar ao fundamento, que é justamente
educar para a santidade, educar para ter cristãos na escola, né? E assim, tirar essa ditadura do relativismo que, de certa forma, tem invadido algumas escolas católicas, né? A gente não vou citar aqui porque fica meio antiético, mas é importante ressaltar isso, né? Esse espírito pós-conciliar, né? Do Concílio Vaticano II, né? Que é diferente do que o Concílio Vaticano II, de certa forma, propôs, né? Que existe aí, de certa forma, isso, né? Na igreja, hoje. Sim. Eu diria o seguinte, esse curso de Padre Paulo, ele é fantástico justamente porque ele dá um projeto, né? Ele nos dá, na verdade, eu acho que, para mim, é o projeto central da pastoral universitária, esse projeto educacional de formar pessoas sábias e santas, né? Ele sempre repete, sábios e santos, sábios e santos. E esse grupo de pessoas sábias e santas é que vai poder fazer uma, digamos assim, procurar um movimento de santidade dentro da igreja, né? Nada mais é do que um movimento educativo, né? Um movimento educativo dentro da igreja. Só quando a igreja por esse movimento educativo, por essa busca da santidade verdadeira, tiver um verdadeiro movimento de busca pela santidade na igreja, é que a igreja vai poder expandir esse movimento educativo para o mundo, né? E aí educar o mundo, para que o mundo também seja sábio e santo, né? Então é um Sim, projeto gigantesco, né? E um dos cernes desse projeto é justamente a educação, né? Então eu acho que realmente fundamental a gente estudar a educação. Bem, mas eu vou tratar aqui já de outra fonte, né, que a gente pode estudar, né? Recomendação, que é cara, Roy Maria de Seglares, lá no finalzinho, né? 91 tá aí. Agora ficou bom, hein? Aham. Royal Marine. Em que ele trata sobre os deveres familiares, né? E aí nos deveres familiares ele trata dos esposos, artigo 1, né? Artigo 2, deveres dos pais. Aí ele trata aí, né? Por direito natural e divino e por exigência da virtude da piedade, os pais têm gravíssima obrigação de amar seus filhos, atender-lhes corporalmente e espiritualmente e procurar-lhes um porvenir, né, humano proporcionado ao seu estado de condição social. Ótimo. Então, aí, se você for amar os filhos, pula. Atender convenientemente, atenção corporal, pula também, né? Dar de comer, dar roupa, dar casa, todas essas coisas são obrigação dos pais, né? Atenção espiritual, né? Ou seja, aqui é que entra o ponto da educação. E aí ele trata em três pontos, né? Formação intelectual, e aí, primeiro, de cultura geral, de cultura especial, ou seja, formação profissional da criança, né? Depois, formação moral e formação religiosa. Primeiro é a formação moral, né? A Não, segunda é a explica. primeiro ele trata da intelectual, depois da moral, depois da religiosa, né? É importante ressaltar também que, assim, só nessa parte aí de falando de pais e filhos, é, o próprio padre Paulo Ricardo, e aí vale ressaltar, que os pais, hoje a gente vive uma fase que os pais não querem mais viver com os filhos, né? Existe essa questão de trabalho, né? Os pais querendo muito trabalho e dinheiro. Então, assim, é muito importante os pais, né, quando tiverem, assim, com seus filhos, valorizar esses momentos, né? E cada vez mais valorizando os momentos com os filhos, né, na educação em casa, né? Então, porque a escola, a família é uma igreja doméstica, né? Então, de certa forma, valorizar essa educação em casa, né? É também ter esse contato maior com os filhos, né? Dizer, aquilo ali que você viu na escola, porque, assim, de certa forma,
a gente vive num laicismo tão grande da educação, num secularismo tão grande da escola, que vai ser inevitável, né, a pessoa ter um contato com isso. Então, de certa forma, o papel da educação é, em casa, né, familiar, da igreja doméstica é muito grande, né? Você, né, de certa forma, ter esse papel para também desmistificar essas coisas aí que estão aí, né? Do laicismo, do, né? Sim, nesse projeto que a gente estava falando, né? O papel dos pais é fundamental, né? Tem o papel, digamos, dos padres, dos intelectuais, e o papel dos pais, né? Cada um tem seu papel aí, porque também não adianta, digamos, os padres e os intelectuais fazerem todo um processo de educação se não passar para a próxima geração, né? É. Por isso, Inclusive, a gente vive também essa questão da degradação no clero, né, e tudo mais. Mas, enfim, existem muitos padres que estão dispostos, né, a ter essa abertura, né, para uma educação cristã e tudo mais. Também vai não, dos leigos também estimular as escolas, né, católicas também a saírem dessa atmosfera, né, de laicismo, né, de secularismo, né? Então, existe também esse estímulo, né, a partir dos leigos também, de criar iniciativas, né? Acho uhum. que é importante isso. Pronto, aqui é um livro, no final do curso de A Igreja do Mundo Moderno, de Padre Paulo Ricardo, o pessoal perguntou para ele sobre a recomendação de leitura, ele disse, primeiro leiam o De Magistro de Santo Agostinho e de Santo Tomás, né? Se quiser ter, pode baixar. E depois ele disse, ele recomendou essa obra daí, a Educação segundo a Filosofia Perene, que aí é bem detalhadozinho sobre educação, né? Ele vai falar, ele começa já matando o problema, né? O fim último do homem. Esse é o ponto fundamental, né? Qual é o fim último do homem? Porque a educação tem que ser sempre ordenada a esse fim, né? Senão ela não vai fazer sentido nenhum. Então, saber qual é o ponto fundamental. E ele já começa deixando bem claro qual é o fim último, né? Depois ele fala sobre pressupostos históricos, pressupostos psicológicos, né? Ele vai tratar bastante coisa sobre a teoria psicológica do tomismo, né? De Aristóteles, aí começa com Aristóteles, depois vai para São Tomás. Depois ele fala sobre essa parte aí, né? A pedagogia da sabedoria. Você vê que ele fala bastante sobre virtudes, a aquisição de virtudes, ou seja, educação moral, que esse é um ponto. Quando eu estava lendo, ele estava falando sempre sobre educação moral, né? Ele sempre fala educação religiosa, moral, mas também física e cívica, né? E aí, educação moral é um negócio que está tão, digamos assim, por fora da nossa realidade, que às vezes a gente lê e nem para pensar exatamente o que é isso. Quando eu li no Royo Marim, ele explica bem direitinho o que é educação moral. Significa basicamente que o pai precisa das virtudes, né? Assim como a gente procura formar em nós mesmos virtudes, os pais têm que formar nos filhos. Como? Basicamente, ele tem que observar o comportamento do filho, ver quando ele pratica algo virtuoso, quando ele praticar algo não virtuoso, estimular ele a fazer coisas virtuosas. Quando ele não fizer algo virtuoso, tem que corrigi-lo para ele fazer. E pelo hábito de fazer as coisas virtuosas, ele vai gerando a virtude, né? Então, aqui ele vai explicar bem direitinho o que é uma virtude, como adquirir e quais são as virtudes principais, né? Aí depois, ó, já vem com lógica, matemática, ciências naturais, metafísica, outros conteúdos, né? Pedagogia da saúde, a terceira parte. Deixa eu ver, vamos ver lá o que é. Pronto, aqui ele já trata da divisão, né? Terceiro ano, terceiro ao quinto ano, quinto ao sexto, sétimo ano, sétimo ao décimo quarto ano, né? Pressupostos metafísicos, pressupostos políticos, né? E perspectiva teológica, né? Ô, Lucas, Diga aí. isso aí que é perennialismo, né?
Perennialismo, eu nunca ouvi essa expressão. Ah, eu já ouvi, já. E o povo tava falando mal quando eu ouvi falar. O que é isso aí? O Eu não sei bem perennialismo o que é. não é isso. O perennialismo não é isso, né? É outra coisa. Então, vamos separar as coisas, né? Perennialismo é basicamente também algo que liga muito com o esoterismo, né? Geralmente, uma pessoa perennialista, ela é esotérica. Então, é algo que é diferente disso daí. A filosofia perene é outra coisa, tá? Só para. Ok, vou procurar mais e depois eu mando. Mas é porque não é bem assim um assunto daqui da nossa encontro hoje, mas assim, tecnicamente existe um esoterismo, né? Então, por exemplo, você pegar e dizer que está adorando ou servindo a um Deus sem estar servindo a ele, né? Tu tem Então, certeza que é isso mesmo? é, eu tenho certeza mais ou menos, mas eu Tu sei viu que onde? mais ou menos é isso. Então, Tu não viu é onde isso? perennialismo, não é isso. Não é a filosofia perene. Wikipédia diz o seguinte: escola perennialista, também chamada perennialismo ou escola tradicionalista, é composta por um grupo de pensadores do século XXI preocupados com o que eles consideram ser o fim das formas tradicionais de conhecimento, tanto estéticas quanto espirituais, dentro da sociedade ocidental. Uma crença central desta escola é a existência de uma sabedoria perene ou filosofia perene, que postula a existência de verdades primordiais e universais que são compartilhadas por todas as principais religiões do mundo. É, Não é, eu acho que não é isso, eu acho que não é a mesma coisa, não. Até não é pela a mesma coisa. aqui, não é a mesma coisa. Porque a filosofia perene não diz que todas as religiões do mundo compartilham de um conjunto É, de princípios chamado de filosofia perene, né? Sabedoria perene. Não. Filosofia perene é uma expressão que a gente usa para se referir a uma escola, digamos, uma escola filosófica de continuidade, ou seja, enquanto que os modernos são cada escola filosófica que chega e ficam nessa briga eterna e ninguém se decide qual é a verdade, a filosofia perene não. Ela tem basicamente a mesma linha, os mesmos princípios e vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. Começou com Platão, mas principalmente com Aristóteles, se aprofundou com o cristianismo, principalmente vem dessa tradição. Então é isso que a gente chama de filosofia perene. Basicamente seria um sinônimo de tomismo ou de Ah, filosofia entendi. aristotélica. Ok. eita, Eu vou desligar aqui que estão batendo aqui, tá? Tá bom. Digamos, seriam aspectos diferentes da mesma coisa, né? Quando a gente fala filosofia perene, é o aspecto de que ela tem continuidade, né? Quando a gente fala filosofia aristotélica tomística, a gente está falando das origens, ou seja, Aristóteles e São Tomás, né? Quando a gente fala filosofia cristã, a gente fala da característica principal dela, que ela está, digamos, submissa à teologia cristã, né? existe uma coisa no perennialismo que é bem, assim, interessante, é que, por exemplo, para eles existe uma moral que é comum a todas as religiões. Então, assim, tecnicamente, não é o caso da filosofia perene, né? Filosofia perene, assim, tecnicamente é algo que é fincado bem em São Tomás de Aquino, né? E, assim, se desenvolve a partir dessa perspectiva. E, assim, no sentido de educar para as virtudes. Diferente, por exemplo, do perennialismo que recupera coisas da moral islâmica, da moral judaica. Tanto é que, para sempre um perennialista, ele vai sempre defender a moral judaico-cristã, né? Ele nunca vai defender a moral cristã propriamente dita. Ele sempre vai defender alguma coisa que relacione as religiões. Isso é muito comum, assim. E aí isso culmina no gnosticismo, né? É um gnosticismo, assim, tecnicamente, né? Que só para encerrar um pouco. Ok. Pronto. Deu para entender, né? Ótimo. Então, temos aí essas referências, temos o texto do Papa para estudar, temos aí mais alguns 20 minutos. Sugestões do que a gente pode fazer.
A gente Eu pode ver acho que introdução. a gente tem bastante coisas, né? Acho que dá para a gente separar bem algumas partes desse texto da filosofia perene, ver direitinho essa encíclica, direitinho. Eu acho que a encíclica dá para a gente ler ela toda. É, Encíclica. é, eu erro a pronúncia, desculpa. Enfim, essa encíclica dá para a gente ler ela toda. O de Rory Marinho a gente pode ver em algumas partes importantes. E eu acho que é isso. Eu acho que basicamente é isso. Bem, porque uma coisa que eu tava querendo era o seguinte, mudar um pouquinho o esquema aqui do grupo, porque a gente tá num esquema muito, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu tava muito, tipo, um dia antes eu leio o texto e vamos pro encontro, né? É, Eu Assim acho que tá mesmo. tudo... Mas eu era 2 dias antes. É o quê? Eu tava do mesmo jeito, só que ao invés de um dia antes, era 2 dias antes. Não, então, vamos tentar mudar um pouquinho isso, ou seja, aqui, o grupo de formação, não, beleza. Quem quer fazer isso no grupo de formação na quarta-feira, tranquilo. É isso mesmo. Ler, o importante é ler antes, ler o texto antes. Aqui não. Aqui é um grupo de estudo, né? Grupo de estudos. Por isso que eu mudei o nome, grupo de estudos, para dar essa ideia. Ou seja, o objetivo aqui são pessoas que estudam e que se juntam. Ou seja, a gente não se junta para estudar, a gente se junta porque a gente já estuda antes. Essa tem que ser a ideia, né? é, Então, procurar realmente estudar de verdade. Se a gente não, se for atrapalhar muito, ou seja, se eu for estudar o que eu já tenho que estudar e ainda tenho que estudar o grupo de estudo, o grupo de estudo, vai ser muito trabalho. Então, não tem problema. A gente muda o tema do grupo de estudo para se adaptar ao que a gente está estudando, certo? Não tem problema, a gente pode fazer isso, tá? certo. Mas Certo. tentar realmente estudar, né? Eu acho que isso é importante. É... Sim, é verdade. Estudar é algo típico de um cristão, na verdadeiro. Não, é assim, estudar realmente é algo tipo do cristão. Mas eu diria um pouquinho que assim, o grupo de formação, grupo de estudo daqui, né? Enquanto um grupo de estudo universitário tem que ter uma característica principal, ou seja, de ser um grupo de formação intelectual, ou seja, nem todo mundo é cristão, todo mundo tem que estudar alguma coisa, todo mundo tem que aprender alguma coisa para ser gente, né? E para ser cristão. É, Mas ser intelectual, uma vocação intelectual é uma coisa diferente, né? é, E aí chega finalmente no texto que eu queria mostrar. Eu mandei para um colega meu ontem um print desse texto. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp rapidinho. Ninguém no YouTube vai ver meu WhatsApp. assim, alguns são chamados a serem acadêmicos, mas poucos são chamados a serem intelectuais, né? Enfim, existe essa Tá? conotação. Esse texto aqui, vamos dar para ler aqui. É que eu não queria ter que achar de novo no texto lá, mas eu acho que vai ser melhor, porque Teologia, é uma teologia imagem. moral. Deixa eu tentar achar aqui. Um trecho da teologia moral que me chamou muita atenção, justamente porque ele mostrou essa, por assim dizer, essa mentalidade diferente da que a gente tem em geral, né, sobre a universidade, sobre a escola. Só lembrando também que a universidade vive uma crise intelectual, né? Então, assim, só para apontar. Bem, então, vamos lá. Vejam só como muita coisa para mim ficou clara depois que eu li esse parágrafozinho, certo? Disse assim. Então, aqui está tratando das obrigações dos pais, né? A terceira parte das obrigações dos pais é dar um porvenir, um futuro, né, para os filhos. Quando a gente fala assim, pessoas sem futuro, né? Pronto. É, Obrigação dos pais é dar um futuro, né? Como? Pelo legítimo incremento do patrimônio familiar, ou seja, da herança, né? Uma herança. E por dar um ofício ou carreira, né? Então, vamos ver o que é que ele diz. Em dar-lhes,
ofício ou carreira, segundo suas possibilidades econômicas e condição social. No geral, né, convém que os jovens camponeses continuem o trabalho de seus pais no campo, melhorando a técnica e os procedimentos de cultivo, mas sem ceder aos atrativos e à sedução da cidade, cheia de tantos perigos, né? Eu acho que é justamente o contrário do que a maior parte do povo pensa hoje em dia. O povo quer tirar o povo do campo, né? Porque é um atraso de vida estar no campo, né? Tem que vir para a cidade. Não, ao contrário. Cidade é uma desgraça. Tem pecado para tudo pelado. Deixa o povo lá, né? Segundo lugar, ele fala, os artesãos, fabricantes industriais, industriais, né? São trabalhadores de indústria, né? Prestam um serviço excelente para a pátria, prestarão um serviço excelente para a pátria e o bem comum, fazendo com que seus filhos aperfeiçoem o negócio de seus pais e aumentem a produção, sem se deixar arrastar pela necessidade vã de estudar, pela nécia, né? Nécio, enfim, é a mesma coisa em português. Vanidade como é que chama? Esqueci a palavra agora em português. Vanidade é vão, né? De vão. Banalidade. Banalidade, qualquer coisa assim, de estudar uma carreira, né? Que está criando um conflito de inflação universitário praticamente insolúvel. Bem, eu não posso nem dizer que isso aqui é retrato do Brasil, né? Não sei quem inventou essa ideia maluca de que todo mundo tem que ir para a universidade, né? Eu lembro Eu acho que o problema não é nem tanto todos irem para a universidade. O problema está também na universidade em si, né? Como ela está hoje estruturada, né? A universidade virou uma fábrica de diplomas para pessoas que depois pegam o diploma e não sei como elas conseguem emprego, né? Depois, porque assim, Mas a então, universidade esse forma e tal as pessoas, mas assim, tecnicamente a vocação de ser intelectual na sociedade ela não chega à prática, né? Assim, as pessoas são formadas, mas ficam desempregadas. Por que ficam desempregadas? Porque não são formadas a serem intelectuais, né? E nem todos são intelectuais, né? eu vou discordar desse ponto. Eu diria o seguinte, esse do diploma, de fábrica de diploma, é um problema antiquíssimo, né? Que vem só piorando ao longo dos séculos. Piora. Foi no último século, eu diria, por essa ideia maluca de que todo mundo tem que fazer faculdade. Século não, eu acho que nas últimas décadas, é coisa de 30 anos para cá, isso. Acho que não é mais do que isso, não. Vocês acham? Eu não sei, enfim, não estudei história, mas eu acho que é coisa mais recente. Isso vem agravando, porque, ou seja, se a universidade não conseguia formar intelectuais com um pingo de gente, com um monte, que não vai conseguir nunca, né? Que é justamente o que ele falou, o problema é de inflação universitária. Ou seja, é tanta gente na universidade que não tem condição. Esse ideal, esquece esse ideal de formação intelectual, porque não tem como dar, né? Que dá para fazer é emitir diploma, né? Mas qual foi o ponto que tu falasse no final, que eu disse que eu ia discordar? Então, eu acho que Empregos. justamente sobre essa questão da formação para intelectual, né? Eu acho que a universidade ela também não está dando conta de formar intelectuais. Lembrei. Não, porque tu falasse assim, que o pessoal não tem emprego porque não é formado para ser intelectual. Não. Não, 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 não. É o contrário. A universidade é um negócio completamente incapaz de formar profissionais. Não é capaz, não é feita para isso, ela não foi pensada para isso. Se você É, fizer isso, você vai perverter completamente a ideia da universidade. E justamente por causa disso, ela não consegue nem formar intelectual, nem profissional, nenhum dos dois. Porque ela não é feita para isso, ela é feita para desenvolver a ciência. Ela não tem como objetivo formar um cara para trabalhar. Quem é que tem esse objetivo? Você pode pensar em cursos técnicos, você pode pensar em educação familiar, ou seja, o pai que ensina para o filho a profissão, qualquer coisa desse tipo, educação profissional. Isso forma realmente profissionais, né? E a faculdade não. A faculdade está uma coisa assim completamente esquizofrênica que não sabe para onde ir, né? Ela não sabe se forma intelectual, se forma cientista, se forma profissional e no final não forma nada. O problema não é
O pessoal não está com falta de emprego porque a universidade não forma para ser intelectual. Porque o intelectual não é o tipo de pessoa que vai querer um emprego. Simplesmente isso, né? É justamente o É, contrário. Ele quer fugir de emprego de todo jeito, porque ele quer ter tempo para poder ser intelectual, né? Não dá para ele ser muito difícil, assim, dá, claro. Mas, em geral, o intelectual que quer se dedicar a isso, ele não vai querer ter outro emprego. Não vai dar certo isso, nunca, né? é, A questão é que atualmente simplesmente não existe espaço. Onde é que o intelectual exatamente vai se encaixar? O espaço seria justamente a universidade. Só que hoje em dia você basicamente não tem espaço para ser intelectual, né? Você tem que ter produção da CAPES. Produção da CAPES. Isso que importa, né? é. De certa forma, existe uma academicização do intelectual. O intelectual, tecnicamente, ele termina um estágio de quase nulidade. E aí, por exemplo, você acaba por também até as próprias linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação são determinadas pelo quê? Não são determinadas pelo anseio de querer desenvolver a ciência. São amparadas nas publicações dos professores e dos temas de interesse. Temas de interesse que, de certa forma, também não estão também um pouco também desatrelados a uma realidade, né? Em alguns casos. Em alguns Sim. casos só atende também a assim, um egoísmo, né, de certa forma, da universidade. Então, assim, de certa forma, o intelectual na universidade, assim, é uma figura em extinção. Falei. Pois é. E aí, terminando só o textinho, não sei se o José Pedro quer falar alguma coisa. Não, eu ainda vou, eu vou começar nesse mundinho aí. Depois eu vejo o que eu acho. Quando as aulas voltarem. Mas o Certo. trailer não tá muito legal, não, assim. Acho que eu não ia pagar pra esse filme, não. E aí, por final, ele fala, né? Os mesmos jovens pertencentes às classes acomodadas fariam bem em escolher profissões técnicas e especializadas, a menos que uma verdadeira e autêntica vocação intelectual os empurre para a universidade, né? Os leve à universidade. Então, veja só, uma mentalidade completamente diferente do Roy Marin, né? O Roy Marin, para ele, você vê aí, depende, ele diz, olha, a universidade é para quem tem vocação intelectual, para quem quer desenvolver a ciência, o conhecimento, as artes, isto, né? Se você quer trabalhar na profissão, não vale a pena. Não vale a pena você passar 4 anos, ou às vezes 6, ou às vezes 10, fazer mestrado, para depois pegar um emprego. Tem um monte de gente aí formada, mestre, né? Eu só lembro daquela história na Tem eleição que muitos foi doutores aí desempregados, né, também. um monte de doutor desempregado, né? Eu lembro só daquela cena, né? Eu vi ao vivo aquilo, virou meme, mas eu vi ao vivo. Foi um debate Dilma contra Aécio Neves na eleição. E aí a mulher se levantou para perguntar, disse, não, porque veja só, eu sou mestre em economia, estou desempregada, qual é a sua proposta, né? A Dilma foi falar do Pronatec. Ó, Eita. e aí todo mundo ficou naquela, tipo, pô, a mulher é mestre em economia e ela não tem emprego. Tá, claro que o problema não é com a economia. O Pronatec não vai resolver o problema dela. Mas também demonstra outra coisa, que fazer mestrado em economia não é a melhor formação para o emprego, não, né? A não ser que sua formação seja realmente, exija uma formação longa. Por exemplo, De medicina. certa forma, a formação para emprego está muito mais atrelada ao técnico, né? Sim. Por Ao ensino técnico. exemplo, como é que é o nome? Medicina, o direito. São carreiras profissionais que exigem muito tempo de estudo. E, em geral, são atreladas a vocações intelectuais. Ou seja, É, você vê, os intelectuais do passado, eles eram o quê? Zé Ninguém? Não. A maior parte geralmente eram médicos e advogados. era advogado.
tá atrelado com a vocação intelectual. Esse tipo de vocação, em geral, tá atrelado com a vocação intelectual, né? Não é regra, mas muitas vezes tá. E às vezes quem não tem vocação intelectual, mas quer digamos, quero cuidar das pessoas. Aí vai e faz enfermagem, faz coisa, tudo isso, se sente muito feliz e realizado. Não precisa estudar 6 anos, não. É 6 anos, eu acho, curso de medicina. Numa universidade só pra, sei lá o quê, né? Acho que é mais ganhar dinheiro, às vezes. Então, temos aí uma mentalidade completamente diferente que eu acho que a gente deveria repensar a nossa forma de ver a universidade, né? E aí também, isso aí entrou justamente no o que eu estava conversando com o José Pedro na quarta-feira, né? Eu li isso aí depois da quarta-feira, estava repensando, depois de ter conversado com o José Pedro, repensando a pastoral universitária, ou seja, se a universidade é isso, o que é a pastoral universitária? Né? É, E aí eu estava falando com o José Pedro, a gente estava falando desse esquema justamente de formação quarta e sábado, ou seja, a quarta seria aquele foco de dar o catecismo, aquela coisa básica que todo mundo precisa, né, geralzão, né? E o sábado seria o dia de a gente aprofundar, justamente para quem tem, por assim dizer, uma vocação intelectual, né? sim, E aí eu falava justamente assim, que tem gente que está na universidade, mas não tem vocação intelectual. A pessoa está lá só por uma questão de formação profissional, depois ela vai sair, vai para o mercado de trabalho, ela não precisa, sei lá, estudar filosofia e teologia aprofundadamente. Não precisa. Ela não tem vocação intelectual. Ela precisa estudar catecismo, claro, né? Saber um pouco de filosofia é bom para entender a sociedade, para poder educar os filhos melhor, né? Para poder entender o catecismo melhor, né? Para se realizar como ser humano, né? Mas não é necessário um estudo muito aprofundado de estudo, né? Basta um estudo simples. E aí, justamente, o grupo do sábado teria essa ideia. Por isso que eu estava falando, ou seja, eu queria mudar a cara desse grupo para que a gente fosse um grupo realmente de estudo. Porque enquanto a gente tiver, assim, nesse esquema só de pegar uns textos que não são textos aprofundados, a gente não estava lendo, a gente não leu até agora nenhum texto realmente aprofundado sobre os assuntos, né? Simplesmente ler no dia anterior, ou 2 dias antes, como diz o José Pedro, né? Para a gente é, começar no encontro, a gente está ficando nesse raso de que, digamos assim, basicamente era para todo mundo, não uma coisa realmente para pessoas que são intelectuais, né? é verdade. Claro, a pastoral universitária não pode desprezar essas pessoas. Ou seja, não dá para dizer assim, a universidade é feita só para intelectual. Quem não é nem tem vocação intelectual, a pastoral universitária não quer saber. Não dá, né? A gente tem que ajudar essas pessoas, claro, todo mundo, né? Prestar um auxílio espiritual para essas pessoas. Para isso servem as missas, servem os textos, servem as palestras, servem os grupos de catecismo, né? Grupo de formação. E até a própria presença, né? Porque antes de eu saber que tinha muito medo de parar na federal, né? Porque a situação é difícil. Aí depois que eu cheguei lá e vi vocês, foi até Ô, ajudou Lucas, bastante. só uma pergunta. Esse grupo, assim, de estudos também tem, assim, é, tinha antes da pandemia, Tinha, mas, tipo, presencialmente? sim. Que interessante, porque, O de assim, eu não... aprofundamento? Eu Não, o de pedi. aprofundamento não, nunca teve o de aprofundamento, só tinha o de formação. Interessante, porque, né, eu não sabia disso. Porque, assim, é bem importante, né, assim, ter essa formação, né? Do ponto de Ah, vista intelectual, do ponto de vista também da formação, assim, né, do catecismo e tudo mais, né? aham. Então, justamente, então, vamos tentar repensar essa mentalidade, vamos, para a próxima semana, vamos tentar estudar bem direitinho esse tema, né? Sem pressa. Eu acho que eu e o José Pedro estavam muito apressados. A gente dividiu em 2 ou 3 partes, não foi o material? 2 ou 3 encontros, né, para a gente fazer. Foi isso mesmo. Dá pra ir com mais calma. Vamos ver o quanto rende o assunto. Pronto, tu bota no Drive esses documentos que tu falasse.
Pronto, vou colocar todos. Para a gente tentar realmente estudar essas ideias todas de educação, todas essas coisas e formar ideias claras sobre a coisa, para a gente também poder agir socialmente, né? Isso mesmo. Repensar a pastoral universitária, repensar, porque principalmente o Giovanni também está no final do curso, né? Mas o Zé Pedro está chegando agora, então você vai ficar, É, né? Você tem Como que é? ter uma cara do que é a pastoral universitária para você poder trabalhar, porque assim, veja só, eu estou na Como pastoral é, universitária, menino? Repete que eu não ouvi não, parou aqui a internet. como é, José Pedro? Fala de novo que a internet parou aqui, aí não deu pra ouvir o que tu Não, eu falou. estou falando, repensar a pastoral universitária, né? Hum. Porque eu estou na pastoral universitária faz 3 anos e eu tinha uma ideia de pastoral universitária. Mas essa ideia não durou muito tempo, nunca durou muito tempo, uma ideia de pastoral universitária, porque eu sempre mudo de novo essa minha concepção do que é pastoral universitária, até agora eu não cheguei numa conclusão, né? Então, para você fazer isso, você pode pegar a ideia que a gente já tem, né, e desenvolver a partir dela, né? Oi? Certo? eu acho que é Não, sério, eu não importante. tô ouvindo direito. Ele falou assim, né? Eu acho que é importante, e assim, cada um tem uma ideia um pouco sobre o que é pastoral universitária. É importante tu também desenvolver essa ideia, né? De como, Hum. o que seria a pastoral universitária. Então, assim, é importante, né, reforçar isso. E reforçar também, né, que, assim, vivemos uma crise, obviamente, né? Uma crise moral em todos os sentidos, uma crise, assim, social em todos os sentidos, mas que essa ideia de pastoral universitária, né, também vai estar atrelada ao nosso ser estudante universitário, né? E a nossa Sim, formação intelectual, né? Então é importante. Isso entendi. aí. A gente fez a oração inicial, não lembro. Acho que não. Não. Próximo Alarmou encontro. ali, leituras espirituais ali em cima, eu vi que tu... Foi. É, Vai, fala, Lucas. para o próximo encontro. Acho que ele tá com a mão no microfone. Próximo encontro, vamos É, ver era a isso mesmo. comunicação. Só essa parte aí. Vamos tentar discernir bem qual é o papel da igreja, da família e do Estado, certo? Esse vai ser o objetivo de estudo. Tá bom. Entender o papel da família, da igreja e do Estado na educação dos jovens. Ponto. Esse é o ponto. Sempre, não precisa perder muito ao ponto. Passei por esses tempos todos e vamos trazer alguma coisa. Se só conseguir trazer sobre o papel da família, tá ótimo, mas discute só o papel da família. Encontro, igreja. Certo? Certo. Ah, tem muita coisa para discutir sobre família, mas sobre igreja e sobre Estado, eu acho que é mais difícil. Não, Estado é que é o ponto central, né, do negócio. É, Vamos lá. Estado e seus Faz a tentáculos. oração final. Giovanni, pode fazer a oração final? Ah, sim, a oração final? Sim, pode fazer. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Estaremos e sempre estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, tchau, pessoal. É Valeu, até isso mais. aí. Nesse caso, o próximo encontro será sobre família, Estado e igreja, né? Isso. Ok, tá certo. Eu vou verificar a encrenca direitinho.
Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tenha uma boa semana.